Novamente, bom dia, mil desculpas. É, eu ia avisar vocês que a menina tinha posto no chat e eles fecharam a sala automaticamente, eu não consegui avisar. Eu sei que nem todo mundo fica olhando o chat, né? O pessoal já está voltando. Eu vou fazer a introdução rapidinho, só para a gente não perder mais tempo. Um milhão de desculpas aí pelos contratempos de hoje, tá? Bom. Bom dia a todos. A teleconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre da Brisanet. Estão aqui comigo Roberto Nogueira, Romário Fernandes, CFO, João Paulo Araújo, Controller, e eu, que sou da RI. Essa conferência está sendo gravada e será disponibilizada no nosso site. Quem precisar de tradução simultânea, as instruções estão no chat. If you need simultaneous translation, instructions are in the chat. E essa informação está disponível lá no ri.brisanet.com.br e também dúvidas pelo e-mail fale.ri@brisanet.com.br. Pronto, Roberto, eu vou passar a palavra para você retomar a apresentação. Ok. Bom dia a todos. Desculpa pelo transtorno da plataforma. Estávamos fazendo a apresentação às 9h02, 9h03, estranhamos que tinha poucas pessoas. Foi constatado que tinha um erro da plataforma, todos estavam esperando em outra sala. Vamos reiniciar agora e obrigado aí pela paciência. Há pouco tempo estava até 200 pessoas, todos reiniciaram, está se aproximando aí já de 150 pessoas, mas vamos começar. Destaque da Brisanet no terceiro trimestre de 2025, começando pelo crescimento de banda larga. A companhia teve um crescimento de 89 mil assinantes no até o terceiro trimestre. As duas empresas que também cresceram no Nordeste, como a Claro e a Vivo, cada uma cresceu aproximadamente 40 mil, ou seja, metade do crescimento da Brisanet. A Oi teve um decréscimo de 50 mil assinantes. A quinta operadora aqui do Nordeste teve um decréscimo bem expressivo. E a partir da sexta colocada, esse crescimento, não houve crescimento, está estacionado. O cenário dos 4 anos para cá não mudou muito. Aqui no Nordeste é uma pressão muito grande por preço. A Brisanet é a única empresa do Nordeste que mantém o ticket médio na ordem de R$ 88, enquanto demais competidores um ticket médio entre R$ 45 e R$ 49, incluindo as operadoras grandes e as pequenas. As grandes operadoras têm até um destaque que tem pressionado muito o preço na ordem de 49, incluindo streaming, já incluindo streaming, com a pressão maior nas cidades grandes do interior. Essa cidade grande do interior foram as cidades que foram construídas nos últimos 4 anos, com fibra. Os competidores grandes que entraram com a tecnologia de fibra em cidades acima de 200 mil habitantes. Já na capital, na área da classe AB, uma das grandes operadoras tem rede, mantém um preço mais elevado. Então, esse preço normalmente é feito, não é uma promoção periódica, normalmente é feito de forma contínua, 6 meses 49, depois vai para 79, incluindo streaming. Os pequenos provedores continuam preço agressivo, há 4 anos continua na casa dos 40, 49 reais, e a gente enxerga até um desafio muito grande para quem está com preço muito baixo, no caso do ISP, que é a necessidade de reinvestir. É impossível, com um ticket médio próximo de 50 reais, fazer reinvestimento na rede. E é uma tecnologia que precisa fazer reinvestimento com frequência.
A Brisnet mantém sempre a tecnologia na crista da onda. Nosso investimento é contínuo, não é periódico. Tanto que a Brisnet está preparada até para esse momento agora, como nessa semana saiu o anúncio da falência da Oi. É uma oportunidade para a Brisnet nesse momento. É uma empresa que tem a melhor infraestrutura de backbone, de rede FTTH dentro da área urbana. E também temos até uma sinergia, por exemplo, a plataforma de telefonia da Brisnet é a mesma plataforma de telefonia da Oi. Então, fica até mais fácil desse trabalho que nós estamos buscando agora, que é migrar o tridígito em alguns estados, estamos trabalhando e vamos continuar. Então, é uma oportunidade muito boa, expressiva e coincide aí com essa mesma plataforma que traz uma sinergia muito grande. Aqui, o market share da cidade continua expressivo. Hoje nós estamos com take-up próximo de 20%, e mesmo numa rede de FTTH que a Brisnet não está construindo, mas tem um número expressivo de porta livre. Então, nós temos 7 milhões e 300 home pass, ou seja, nós estamos na frente de 7 milhões e 300 mil casas, com quase 5 mil portas reais, numa base de aproximadamente 1 milhão e 550. Tem bastante espaço para crescer, é o que temos feito nos últimos 2 anos, crescendo, fazendo adensamento de base, sem ter um custo a mais, ou seja, com o mesmo custo, com o mesmo OPEX, a Brisnet está recitando. Isso que garantiu aí a entrada do 5G, aí financiada ou suportada pelo esse crescimento da banda larga fixa. Destaque aqui para o crescimento do móvel. A companhia já tem uma rede coberta de 14,5 milhões de habitantes, uma base hoje de 700, em setembro, de 700 mil assinantes, com um crescimento mais expressivo agora nos últimos meses. O último mês de outubro, a companhia cresceu 61,4 mil adições líquidas. A partir dos próximos meses, continua em linha com esse crescimento, continua em linha o crescimento. Mês a mês vai ter um acréscimo de base. Crescemos 362 mil, né, nos primeiros 3 trimestres, um crescimento acumulado de 107%, e market share de 5% na área onde a Brisnet está presente. Esse market share de 5% considerando todas as cidades, que é o 14,5 milhões. Mas considerando só as cidades que nós construímos há 2 anos atrás, 18 meses, 24 meses, o nosso share já está em torno de 20%. Então, cidade pequena, entre 18 e 24 meses, que a cidade foi entregue, o nosso share já está na ordem de 20%. Na nossa visão, está muito bom para conforme nosso plano de negócio. Aqui o crescimento da receita, separando aqui a receita da banda larga fixa do móvel. A banda larga fixa, crescemos do terceiro trimestre de 24 para o terceiro trimestre de 25, é um crescimento de 8,1%. A receita de 1 bilhão 132 milhões. E tem uma observação aí na parte de baixo que, juntando o B2C mais o B2B, a Brisnet teve um crescimento de 7% de ticket médio. Então, essa é uma resposta muito boa, que a Brisnet está fortalecendo muito no B2B. Então, no ano de 26, essa ação vai ser mais expressiva ainda. Do lado direito, a receita do móvel já está mais expressiva, já está em 104 milhões acumulado no ano de 2025. O primeiro trimestre de 25 foi uma receita de 21 milhões, terceiro trimestre é 49 milhões, ou seja, um crescimento de janeiro, no primeiro trimestre para o terceiro trimestre, de 128%. Tá? Está em linha com
a quantidade de área coberta que a Brisnet já fez. Do lado direito, só para ter uma referência de janeiro, o mês de janeiro com 6,3 milhões de faturamento e o mês de setembro já com 6,9, 17 milhões de faturamento. Então, dá para ter uma referência de entre 9 meses, o quanto a Brisnet já cresceu no móvel. E esse móvel é uma oportunidade muito grande, porque a companhia está com a área coberta, que tem um potencial para, nos próximos 2 anos, crescer muito na mesma área, com o mesmo OPEX. Ou seja, o CAPEX já foi realizado, o OPEX já está inserido na conta do mês a mês, mas a base de cliente deve crescer expressivamente aí nos próximos 2 anos nessa área de atuação. O nosso EBITDA, como sempre colocamos observação, que lá no terceiro tri de 23, quando nosso EBITDA estava bem elevado, não tinha ainda à frente do 5G. Em seguida, com a entrada do 5G, um custo operacional antecipado, a companhia já no nosso planejamento já estava ciente que ia ter uma queda do EBITDA, chegou na ordem de 42, na época nós colocamos para o mercado que era o Vale, e em seguida, a partir do quarto trimestre de 24, começa a ter um crescimento um pouco mais elevado e mantendo-se em linha, conforme a companhia sempre colocou aqui nos anúncios de resultado, que nosso EBITDA já está em linha a mais, não em decréscimo, sempre com um pequeno crescimento. Chegamos a 44,5 de EBITDA no terceiro trimestre de 25. Aqui do lado esquerdo inferior, tem um crescimento aí do último ano, 19% da receita. É uma receita que acreditamos que o 5G essa primeira resposta de um ano, mas vai melhorar muito no segundo ano, o ano de 26. A gente considera no nosso modelo de 5G o ano de 25 como sendo o ano que a empresa venceu todas as barreiras. Agora, o ano de 25. O ano de 26 a gente já entra com praticamente todas as barreiras já resolvidas. Então, como sempre comentamos aqui, todo mundo já sabe quais foram os problemas enfrentados pela companhia. Do lado direito inferior, que mostra que o EBITDA de 41,1 e um EBITDA de 47,7. Esse 47,7 é de receita não recorrente. Então, a companhia fez aí o EBITDA ajustado, removendo a recorrência. Deveríamos fazer um comparativo, Silvio, quem está acompanhando o mercado, tem que fazer um comparativo da Brisnet, removendo o 5G. Por que nós temos que remover o 5G para comparar a Brisnet versus nossos competidores? A companhia, nos últimos 2 anos e pouco, investiu praticamente o equivalente à nossa dívida líquida. Então, a nossa dívida líquida e investimento 5G são similares. Então, se a Brisnet, tirando o 5G, se a Brisnet não tivesse entrado no 5G, a companhia estava sem dívida líquida, ou seja, todo esse custo financeiro era lucro e mais eficiência operacional sem esse custo da expansão acelerada do 5G. Então, tirando o 5G da Brisnet, ele estaria hoje em outro patamar de EBITDA muito elevado, muito maior do que esse número, e também uma receita, um lucro líquido também bem superior. Mas no nosso plano de negócio, a gente enxergou lá atrás, em 2018, que não tinha futuro sem o 5G. Então, a Brisnet optou por entrar no 5G. Sabíamos que tinha um investimento expressivo, um CAPEX acelerado, ia comprometer a margem da banda larga fixa, mas enxergamos também que a companhia estava muito sólida na banda larga fixa. Essa solidez da banda larga fixa ia garantir essa entrada onerosa do 5G. Então, quando a Brisnet estava com milhões de home pairs bem superior à base de cliente, a gente já sabíamos que
o crescimento nos anos seguintes seria sólido, sem aumento de custos, e isso poderia, sim, financiar o 5G, suportar o 5G. Então, a gente pede para quem está fazendo as avaliações, considere BrisaNet em 5G como estaria o resultado hoje, sem dívida líquida, sem dívida, e o resultado bem superior. Mas a oportunidade que nós tivemos naquele momento em 4 de novembro de 21, é uma oportunidade única. Foi aquele momento da oportunidade de quem entrar no mundo móvel. Não existe a possibilidade de ter um quinto operador. Então, você tem 3 operadoras tradicionais na telefonia móvel. A quarta operadora são os regionais juntos, cada um em suas regiões forma a quarta operadora. Não tem espaço para uma quinta operadora, porque não tem a frequência eixo ou a frequência chassi, aquela frequência que suporta uma implementação de uma rede móvel. As frequências que vão ser leiloadas no futuro são frequências para dar suporte, dar continuidade às frequências já leiloadas. Então, o momento já passou. A Brisnet aproveitou, entendeu o mercado lá em 2018, como seria esse mercado futuro. Se empenhamos, compramos as frequências que tínhamos interesse, as frequências que nós avaliamos que seria melhor, fomos bem assertivos, e agora é só dar continuidade. Então, quando ele pede para tirar o 5G, é só para exemplificar. Mas a Brisnet estava ciente que ia passar por esse momento de custo muito mais elevado, de capex muito elevado, mas era um momento de transição. E de agora para frente vai ser aí uma receita somada dos dois negócios, e cada ano melhor ainda com o resultado com a receita do 5G. Passando aqui para o armário. Obrigada, Roberto. Gente, eu vou começar aqui. Romário, se quiser complementa alguma coisa, passando para vocês rapidinho os 2 últimos slides para a gente entrar nas perguntas. É, então, a gente teve um capex aí acumulado até setembro de 605 milhões, né? Um capex, como a gente falou desde o primeiro TRI, que ele seria em ordem decrescente, né, ao longo dos trimestres. Ele deve decrescer ainda mais um pouco no quarto, ou ficar mais ou menos estável, enfim, levando ao capex de 700 no ano, como a gente tinha anunciado lá no final do ano passado, né? Para o ano que vem, a gente deve ter alguma coisa também nessa mesma faixa, entre 600 e 700. Então, também, como vocês já sabem, uma parte desse CAPEX é para a expansão da rede 5G. Nós temos também um aumento da base da banda larga aqui e a manutenção da infraestrutura atual que a gente tem, né, de banda larga. Esse CAPEX, ele também é mais ou menos estável aí dos anos, tá? É o que soma aqui uns 38%, e o resto ele está todo ligado ao 5G, né? Tanto o backbone rede como o que está na rubrica 5G aqui, ele está relacionado ao 5G. Ele inclui aqueles ativos que estão no nosso ativo mobilizado, né? Mas ainda não estão gerando receita, né? Que é o mobilizado em andamento, o mobilizado almoxarifado, importações em andamento. E isso aí tem mais ou menos uns 600, um pouquinho mais de 600 milhões nessas rubricas que a gente ainda tem, né? Que já foi desembolsado e ainda está lá para começar a gerar receita, tá? Aí, passando para o próximo, Roberto, a gente tem a situação do endividamento. Então, o Roberto já deu uma dica, né, que a gente melhorou o índice de alavancagem
nesse trimestre. Nós tivemos alguns não recorrentes no EBITDA que ajudaram, mas tem uma melhoria também das operações normais. Tem alguma entrada de recursos já, daqueles recursos incentivados que já estão contratados, estão sendo desembolsados aí ao longo do tempo. Então, teve cento e poucos milhões. A gente ainda tem um estoque alto, né, de desembolsos pela frente. E como a gente tinha dito na divulgação do segundo TRI, a alavancagem foi o pico, uma alavancagem até 2,5. A gente é aceitável dependendo do momento de investimento e dependendo também do perfil dessa dívida, né? Então, a gente não deve passar nem chegar, vamos dizer assim, ao pico de junho mais, mas a gente vem reduzindo o custo médio, né, e mantendo o prazo médio elevado ou até aumentando, né? Então, a gente está com 3/4 dos financiamentos estão no longo prazo, com um prazo médio de quase 6 anos, e com um custo bem abaixo do CDI, devido à distribuição da nossa dívida bruta, né, que tem parte em CDI, parte em IPCA, e aí relacionado principalmente às debêntures e também alguma dívida em TR e TJLP, que tem custos bem mais competitivos, principalmente as de TR, né? E a gente mostra também aqui para vocês o cronograma de amortização, né? Não temos nenhuma pressão em nenhum ano específico, ela está bem distribuída, além de estar bem alongada, ela também é bem distribuída e num custo super competitivo, bem abaixo do mercado e dos concorrentes. Então, a gente continua, se sente ainda preparado, né? Cada vez mais preparado para absorver os investimentos vindouros, mesmo nesse momento que ainda de taxa de juros altos, né? Vamos continuar controlando esses investimentos, mas não vamos deixar de investir. Estamos melhorando a nossa geração de caixa e estamos com um perfil de endividamento adequado para o momento da companhia, tá? Aí eu vou abrir para perguntas e respostas. Só vou lembrar vocês para fazer pergunta. Eu vou pedir para quem entrou depois, mais uma vez, desculpas pelos contratempos que a gente teve hoje. A gente disponibiliza a gravação, então, no início da tarde, a gravação já deve estar no site, tá? Ela não é automático, mas ainda hoje ela estará. E para fazer perguntas, vocês, por favor, usem o ícone aqui de Q&A. E se você quiser fazer a pergunta ao vivo, vai vir um aviso para você abrir o seu áudio, eu vou falar o seu nome aqui. Se não, se você quiser mandar por escrito, eu leio a pergunta e direciono aqui. Ok? Roberto, Ô, Luciana, só para complementar aqui, pode pular. eu quero colocar o destaque, Tá. quero colocar o destaque desses 900 milhões de empréstimo com taxa subsidiada, ainda não desembolsada. Isso muda muito os números. Então, e boa parte disso vai entrar, uma parte esse ano e uma boa parte no próximo ano de 26. Isso melhora ainda mais nossa condição. Ok? Bom, gente, então, o primeiro que ia fazer pergunta vai ser o Luiz da XP. Luiz, vamos ver se você entrou. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo espaço. Em relação a duas perguntas, a primeira em relação ao crescimento em imóvel, vocês cresceram bem nesse último trimestre e agora em outubro aceleraram bem. Eu queria entender quais foram os elementos por trás desse crescimento, dessa aceleração, o que puxou essa melhora e como é que vocês estão vendo esse ritmo para frente? E dá para imaginar que para frente vocês estão imaginando crescer
nesse ritmo de adição de outubro na nova, né? E a segunda pergunta está relacionada à margem líquida para frente, né? Acho que vocês inflexionaram essa margem, capturaram algumas eficiências, acho que a nova também começou a rampar. Eu queria entender como é que vocês estão vendo essa evolução dessa margem líquida para frente também, se vocês continuam vendo essa margem expandindo para 26, mesmo com esses investimentos na nova. Obrigado. Que não é mais crédito de Ô, Luiz, obrigado pela pergunta, Luiz. Falando primeiro aqui do crescimento, eu vou falar dos dois, que não entendi se você perguntou sobre banda larga fixa ou móvel, eu vou falar dos dois. A banda Era larga, móvel, mas beleza, pode ser as duas. assim, a banda larga fixa tem muito espaço, até porque nós começamos recente a fazer o combo, então as duas tecnologias juntas traz sinergia, então tem uma boa possibilidade da BrisaNet melhorar essa resposta da conectividade banda larga fixa no modelo de combo. Então, a tendência é sempre melhorar. E no móvel, o ano, como foi falado, né, passou por 2 anos de grande aprendizado, mas um aprendizado que foi uma luta muito grande nas principais barreiras que era do entrante, com dispositivo, com SMS, com vários outros itens que devemos vencer, desenvolvimento de plataforma, e a cada mês a BrisaNet fica mais maduro a nível principalmente de sistema. Quando a gente fala mais maduro, sobre a rede de 5G, a BrisaNet hoje é uma das companhias mais maduras, com maior know-how já em construção de 5G. Falando de plataforma de sistema, que esse é um mundo muito grande, é um desenvolvimento em um espaço, um tempo muito curto, para suportar todas as áreas, com as necessidades de todas as áreas, falando a nível de sistema. Então, já estamos num estágio que não compromete o crescimento, e, pelo contrário, a cada mês vai ter um crescimento mais expressivo do 5G, porque nós estamos na frente de 14,5 milhões de habitantes, com expansão mês a mês, as áreas que a BrisaNet atua, por exemplo, a cidade que já está com 18 a 24 meses, chegando a 20% do share, e a partir desse momento fica mais fácil vender quando se atinge esse 20% de share. A BrisaNet ela tem uma dificuldade, vou dar um exemplo, a cidade de João Pessoa, na Paraíba, a grande João Pessoa, a BrisaNet tem 180 mil clientes de banda larga fixa, e a segunda concorrente tem 22, inclusive é uma operadora grande. Então, a diferença é essa, 180 mil clientes, e a segunda competidora em banda larga tem 22 mil clientes. Mas quando se fala do móvel, já a população não entende ainda a BrisaNet como a operadora forte no móvel. Entende banda larga fixa. Então, nós temos que fazer esse trabalho de aculturar. Esse trabalho de aculturar é muito corpo a corpo, muito sobre os canais presenciais. Então, uma cidade de João Pessoa não tem uma velocidade igual a uma cidade pequena, é uma velocidade menor, mas conforme vai aumentando o share, vai ficando mais fácil. Então, toda essa base de 14,5 milhões, em todas elas está se vendendo, a cada dia em toda essa área, a população está entendendo que a BrisaNet também é móvel, ou seja, foi uma barreira muito grande, até a gente fica com um certo momento assim, achando que deveria ser mais rápido, sim, para a BrisaNet deveria ser mais rápido, pela quantidade de área que já foi construída, mas a gente entende também que a população tem que ser trabalhada, aculturada, fazer ali a comunicação direto, presencial, e é o que já está mais fortalecido. Então, o ano de 26 vai ser muito melhor do que o ano de 22. Então, esse crescimento de 61 mil clientes no mês de outubro, obviamente, ao invés de final de ano, você tem os meses mais curtos, dezembro principalmente, então, pode estar crescendo em linha, mas em seguida, sim, vai ter um crescimento mais expressivo.
Ô, Luiz, nós não estamos abrindo para o futuro a base, está sempre colocando que, obviamente, é um crescimento sempre positivando a cada mês. Como o EBITDA também, lá no início do ano passado, né, nós falamos que era o Vale, que ia chegar aí próximo nesse número 43 e sempre positivando, e continua não informando o EBITDA do ano seguinte, mas está sempre nesse número que nós colocamos agora, ou esse número que foi atingido, sempre positivando, sempre mais. Não vai ter aí Vale, que nós já passamos pelo pior cenário. Qual é o pior cenário? Visto, enxergado lá no plano de negócio da companhia, que era entrar com 5G, fazer um CAPEX aí de mais de 1,5 bilhão, equivalente à dívida líquida, com custo financeiro, já estava sabendo qual é o custo financeiro, CDI+, ia comprometer as margens, todos os nossos principais indicadores de resultado, mas era um momento de transição. Não estava seguro sobre isso. A companhia sempre esteve muito segura sobre o nosso mercado, o ambiente que nós estamos envolvidos e as tecnologias que nós estamos envolvidos. Então, já passamos pelo cenário. Tanto que o ano passado, nós não estávamos anunciando a receita do móvel, que a gente estava aprendendo. O ano de 25, aí o ano passado nós informamos que no ano de 25 já ia apresentar a receita. Então, já começamos a apresentar a receita a partir de janeiro e já apresentamos uma receita de 9 meses de 100 milhões, de 104 milhões. E nos últimos meses, mais expressivo. Se você pegar 8 meses, a receita do mês vezes 12, já dá um número bem expressivo de receita. Só que cada mês nós vamos adicionar mais em relação ao último mês apresentado. Valeu, Roberto. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Luiz. Eu vou a gente ler uma pergunta do Guilherme, na verdade, são 3 perguntas. Eu não? Do Gustavo, do UBS. O alvo de CAPEX para o ano implica uma desaceleração para o quarto trimestre. Como vem a alocação de capital para expansão imóvel e banda larga? Já possui uma visibilidade de CAPEX para 2026? O Gustavo me mandou essas perguntas antes do call, então, assim, são coisas que eu já acabei falando no slide, mas não tem problema. Como tem performado as ofertas combo e update do 5G no Centro-Oeste? Ok. Então, basicamente, a desaceleração, a redução de CAPEX do quarto trimestre não impacta no crescimento da companhia. O crescimento depende das infras já construídas, tanto de FTTH quanto do 5G. Não depende do novo CAPEX. A Brisnet tem sempre esse efeito pulmão. O nosso CAPEX só dá uma resposta lá na frente. Então, mas o CAPEX está em linha, é só o quarto trimestre que adianta sempre os investimentos, mas no início do ano, até o meio do ano, e sempre no terceiro, quarto trimestre, ele começa já fazer essa redução. Então, é natural. Então, no próximo ano, a Brisnet segue esse mesmo fluxo com investimento que a Luciana já colocou na ordem de 700 milhões. A oferta combo, Gustavo, hoje a Brisnet já está chegando a 40%. 40% desse número anunciado de 61 milhões, 40% já é combo. Esse 40% é combo tanto do cliente novo, é uma soma do cliente novo que a gente está abordando na rua, e o cliente da Brisnet de banda larga que está sendo feito um ativo, ligando para o cliente e fazendo o combo. Está em 40% e a tendência é aumentar. A tendência é aumentar porque começamos recente fazer aí o combo, porque as plataformas não estavam ainda ajustadas, e nos próximos meses, cada mês, a gente vai crescer aos poucos essa relação base de cliente móvel versus a banda larga fixa já combado.
Isso. Por isso que a gente acredita que vamos ter até uma resposta melhor no crescimento de banda larga em relação às ofertas do combo. Então, o combo, no ano de 26, ele traz aí, ele positiva o crescimento mensal da banda larga, ele traz mais oportunidade. É isso que nós enxergamos muitos anos atrás, que devíamos ter o 5G exatamente para fazer isso, empacotar as necessidades de um cliente, as necessidades de uma casa, banda larga, o móvel e outros produtos que a Brisnet vai buscar a cada período, a cada momento que as tecnologias são lançadas, nós vamos levar para esses clientes. O outro ponto? 5G no Centro-Oeste. Muito bom, Gustavo. 5G no Centro-Oeste. Nós vamos começar, já estamos fazendo os projetos, vamos começar a construção no final do primeiro trimestre, no meio do ano, já começa a habilitar cliente. O número de cidades são 120 cidades que nós vamos construir no Centro-Oeste. Num primeiro momento, vamos construir as cidades mediana abaixo, cidade pequenas e cidade média, cidade de 20, 40, 50, 60 mil habitantes. Não vamos entrar em capital em 2026 no Centro-Oeste. Nós temos já pelas experiências um retorno assim, mais rápido nessa cidade mediana, que a Brisnet consegue se aproximar mais do usuário, fazer esse corpo a corpo, que precisa ser entendido que a Brisnet também é móvel. Mas eu não vejo muita diferença de João Pessoa, que nós temos 180 mil clientes, e as operadoras que têm mais clientes do móvel, que são donas de todos os clientes do móvel, e praticamente não conseguiram avançar em banda larga, e a Brisnet tem essa dificuldade do móvel. A dificuldade é similar. João Pessoa ou Sinop, lá no Mato Grosso, vai ser similar. Vai precisar de uma abordagem, uma abordagem física. Então, é esse entendimento nosso. Uma das vantagens que no Centro-Oeste tem a possibilidade de um ticket médio maior, não vamos fazer investimento em backbone, ou seja, muitos olham, a Brisnet no Nordeste tem a oportunidade de construir rede 5G, porque ele tem toda uma infra. Não, no Centro-Oeste, todas as cidades têm fornecedores, mais de um fornecedor de transporte de dados, então já vamos receber esse transporte na cidade, vamos só erguer a torre, como sempre a Brisnet faz, a construção da própria torre, ergue, instala os equipamentos e contrata serviço de transporte. Então, não vamos ter essa operação de backbone como a gente tem no Nordeste. Então, já estava na conta. A Brisnet vai operar diretamente nas cidades medianas e acima de 10 mil habitantes, e nós temos já um modelo até para operar em cidades abaixo de 10 mil habitantes com parceiros. Mas é um modelo que nós redesenhamos. Nós tínhamos um modelo inicial que precisava de um operador de transporte para fazer parceria no início, mas visto depois de toda a avaliação dos acessos, a Brisnet entendeu que é possível já fazer direto e sim, vai ter algumas parcerias, mas em cidades menores e outras parcerias futuro, não está descartado, mas segue Brisnet direto no plano, já construindo cidade no próximo ano. Bom, Roberto, tem duas perguntas, tem algumas perguntas aqui por escrito de investidores, pessoa física. Eu vou ler aqui, estou tentando resumir, mas vamos lá. Tendo em vista que a Brisanet possui a melhor rede em várias cidades e que tem 1 GB barato, é esperado que ocorra um efeito boca a boca que possa contribuir para a aceleração das vendas nas cidades. A gente já observa isso em algumas cidades mais maduras. E o que a Brisanet faz no mercado que a concorrência ainda não faz? O nome dele Eric. O Eric, obrigado pela pergunta. A nossa rede, sim, é a rede, acho que não é. A nossa rede é uma
tanto é bem estruturada de backbone, já aqui no Nordeste, nas cidades, a nossa rede 5G cobre 100% da cidade. Numa rede 5G que cobre parte da cidade, sempre cobre 100%, ainda adentra um pouco na área rural, a nossa cobertura de 5G. Então nós fizemos uma rede com uma super capacidade, e sim, nós temos possibilidade de fazer aí o, o giga mais barato, e essa oportunidade de ter uma frente de serviço ofertado com 5G versus a tecnologia do concorrente. Porque nas cidades menores não tem 5G da nossa concorrência. Então, é 5G versus 4G, com a capacidade muito maior, na experiência do cliente, e o giga. A quantidade de giga, ou seja, por real, nosso preço hoje do 100 GB está R$ 49, está 50 centavos o giga. Isso não existe em nenhuma operadora. 50 centavos o giga. O nosso giga mais caro está R$ 1,50, que é o 20 GB por R$ 29,50, R$ 29,90. Então, nós temos o melhor preço com a melhor tecnologia nas cidades médias e pequenas, e melhor preço e tecnologia similar ou superior nas capitais. Quando a gente fala nas capitais similar ou superior, porque nas capitais a nossa concorrência também tem 5G, mas nosso 5G é até superior. Nosso 5G é o 5G puro, é o 5G SA, é o standalone. É até o que foi solicitado conforme o edital do leilão do 5G. Então, cobertura plena. Normalmente a nossa cobertura é superior, mesmo nas capitais. A nossa cobertura ela está cobrindo cada metro quadrado em 5G. E no interior, na cidade pequena, a cobertura vai além da área urbana. Cidade pequena, quando alguém vai escolher um telefone, ele escolhe a operadora, o chip, ele escolhe a operadora que tem melhor cobertura. E aí nós temos uma cobertura de 5G na área urbana, e se esse cliente vai para a área rural, ele pode usar também o home. Mas a área rural, a cobertura é precária de todas as operadoras. Então, mas se tiver uma operação, se tiver a torre da nossa empresa que fez a parceria do home, então ele tem também o serviço móvel. Mas a Brisnet tem feito muita expansão também nessas áreas rurais mais adensadas. Nós temos, no futuro próximo, nossa cobertura já vai ser melhor. Hoje já tem uma boa cobertura em relação às demais companhias em área rural, e no futuro essa cobertura vai ser superior. Então, a escolha do chip vai, numa cidade pequena, hoje o cliente vai avaliar uma tecnologia bem superior de 5G versus 4G. Mas ainda tem condições de ter uma melhoria mais expressiva quando os celulares começarem a um processo de migração mais rápido do 4G para o 5G. Ainda 56% dos celulares vendidos são celulares 4G. Nem deveria esse celular ser homologado no Brasil, porque o leilão exigia uma tecnologia 5G standalone. Então, não deveria nem ser homologado esses equipamentos de 4G. Então, um celular de 4G está na ordem de R$ 600, e um celular 5G, 950 a R$ 1.000. Só que está tramitando aí, via Ministério das Telecomunicações, incentivar aí o uso do 5G, até porque o leilão era para ser usado rede 5G puro, e há uma tendência aí de redução dos impostos, e o celular 5G chegar aí na ordem de R$ 650. Então é possível, vários fabricantes já estão passando aqui para a Brisnet, que no início do próximo ano já tem celular na ordem de R$ 650 a R$ 700 de 5G. Então, isso traz uma experiência maior, e essa abordagem no interior fica melhor ainda quando o cliente está com celular 5G, e ele vai ter uma experiência muito maior em nossa rede.
Então, essa é a expectativa nossa que as tecnologias, essa migração de tecnologia do celular vem trazer mais sinergia para o nosso crescimento ainda mais. Muito bem, agora o próximo é o Rodrigo Azevedo. Rodrigo, pode ficar à vontade. Olá, bom dia a todos. Fala, Roberto, Luciana, parabéns por mais um ótimo resultado. Hoje eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente, Roberto, mas no sentido quase que uma provocação aí, que eu vi o que você tem a dizer. A gente acompanhou recentemente, né, a reprecificação dos outros players do setor na Bolsa. Infelizmente, a gente não viu a Brisanet acompanhando essa reprecificação que o mercado acabou dando, né? A gente sabe que o prazo do mercado é bem diferente do prazo real aí, né? Você bem pensado aí, tá na empresa há inúmeros anos, né? Gerindo super bem. Mas, olhando para um lado que nem sempre um está 100% certo e o outro também não está 100% errado, eu queria ouvir de você assim, alguma autocrítica, assim, o que vocês enxergam, o que está faltando passar para o mercado, para que o mercado consiga entender todo esse potencial do Brisanet, que você sempre tenta passar aqui, mas o que talvez esteja faltando aí para a Brisanet formar, talvez acertar maior visibilidade dos anos que estão por vir, no sentido de CAPEX, de receita, número de clientes, queria ouvir um pouco mais de você aí, uma certa autocrítica aí, o que está faltando para o mercado reconhecer todo esse valor que a Brisanet tem aí embutido dentro dela. Muito obrigado e parabéns a todos aí mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, pela exatamente essa pergunta, foi muito boa, porque eu vou colocar aqui para os dois, não é só a Brisanet mostrar que esse diferencial para que o mercado entenda esse desbalanço em relação às ações e o que a empresa vale. Nossa companhia investiu em 2024 1 bilhão. Praticamente, em 2024 investiu 1 bilhão e no final de 2024 o valor da empresa praticamente era 1 bilhão. Então, o nosso ativo está valendo várias vezes, mais de 4 vezes, quase de 4 a 4,5 vezes o valor das ações. Então, o mercado tem que começar a entender que Brisnet, empresa de infraestrutura como a Brisanet, uma infraestrutura que vai dar suporte a todos os negócios, não teve uma valorização quando, por exemplo, explodiu a IA. Quando explodiu a IA, que a NVIDIA saiu de 200 bilhões para 2,5, quase 3 trilhões de dólares, esse crescimento, como que a empresa de infraestrutura como a Brisanet, que construiu investimento de vários bilhões, numa capilaridade de uma rede adentrando nessas regiões mais remotas, mas que cada usuário, independente que ele esteja na região remota, ele quer fazer uso de IA também. Então, não houve nenhuma valorização nos últimos anos em relação ao IA, que já explodiu e vai explodir muito mais ainda, ou seja, a necessidade de transporte de dados entre um dispositivo, ou seja, um usuário, e a rede vai ser muito maior. Então, vai exigir muito mais das redes. Quando fala vai do usuário comum a pequenos negócios, a grandes negócios, independente seja do setor público ou privado. Então, o futuro está como baseado, ou seja, os trilhos que move o futuro é a tecnologia de fibra e 5G, essas duas tecnologias que vai acelerar os negócios, otimizar. Quem não tiver implementando as tecnologias que são lançadas de plataforma de sistema não vai ser competitivo, e para implementar ele tem que estar muito bem conectado numa rede robusta, segura, como a rede da Brisanet. Então, o mundo de cibersegurança, a Brisanet está preparada para acelerar, porque tem uma rede robusta, tem uma capacidade técnica muito boa, e o consumo que vai crescer de forma astronômica, e a Brisanet está preparada. A Brisanet tem uma rede à prova de futuro. Se de um dia para outro aumentar 3 vezes o consumo, a Brisanet está preparada. Se nossas redes de transporte, elas suportam 2, 3 vezes ou 4 o que está trafegando hoje. Nós temos várias cidades chegando a 6, 7 cabos, com um cabo com 3,6 terabits por segundo. Então, essa é a diferença da Brisanet. Ela não deixa a rede virar um legado ultrapassado. A rede da Brisanet está sempre atualizada.
estar sempre atualizada à prova de futuro. Se vier uma surpresa de consumo astronômico, ela está pronta. Não vai ter que reinvestir. A Brisnet entende que rede tem que se manter constante, com a capacidade superior ao que está precisando no momento. A rede não pode ser o gargalo. Então, é esse ponto que a gente enxerga que o mercado tem que valorizar mais empresa de infraestrutura e principalmente infraestrutura que é a base de todos os negócios. Não houve a valorização. Quando todas as empresas de tecnologia, a data center teve esse movimento grande de empresa, falando data center, o movimento de empresa de transporte cabo submarino, o movimento das empresas de IA, todas se valorizando, mas a empresa de infraestrutura que vai levar esse bit lá na ponta, que o usuário, quando for fazer um processamento que exige baixa latência e alta capacidade de transporte, ou seja, um tubo com diâmetro que suporta tudo, não foi valorizado em nada, a nossa companhia. E a solidez de uma companhia que está mostrando, nos últimos 2 anos, o que a gente fala acontece no final do ano. Os dados que a gente tem anunciado, a gente tem garantido. Nós temos muita responsabilidade com o que a gente está fazendo e muito seguro do que nós estamos fazendo. Então, hoje, a Brisnet é uma empresa que entende muito do que faz e gostaríamos que o investidor, que os fundos, que está aqui presente, quando fosse apresentar para o cliente que está querendo fazer investimento, fazer essa pergunta. Se o cliente quer um investimento, quer ter resultado em meses, em 6 meses, 1 ano, ou quer ter resultado a longo prazo numa empresa sólida que, pela tecnologia que ela está envolvida e pela tendência de todos os negócios futuros, precisar muito dessa tecnologia, onde deve aportar seu capital. Então, a Brisnet é uma empresa segura à prova de futuro. Basta olhar toda a competição, em volta nós estamos envolvidos, como está a situação de crescimento das principais empresas. Então, seria isso que a gente pede. Ou seja, nós vamos fazer tudo, nós estamos fazendo, ou seja, o que a Brisnet está fazendo hoje, que não tem nada similar no mundo. Pergunto a vocês se vocês conhecem uma Brisnet na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. São todas empresas tradicionais, de 80, 100 anos, e construindo rede tudo terceirizado. A Brisnet é uma empresa que dominou toda a tecnologia, faz toda a operação fim a fim. Então, é uma empresa típica no setor. É um modelo para ser acompanhado, ou seja, o modelo Brisnet é de construir muito com pouco recurso. Para fazer o que a Brisnet fez, qualquer companhia do mercado hoje, que conhece, precisaria de muitos bilhões a mais para fazer o que nós fizemos. Então, somos muito eficientes, entendemos muito do mercado regional nosso e entendemos muito da tecnologia. É uma empresa que tem um bom conhecimento técnico e também já de mercado regional. Então, sempre antenado quanto a isso. Gente, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, falando de oportunidades, em relação aos serviços prestados hoje pela Oi, quais serviços que a gente poderia ter oportunidade, em que cidades e em regiões já há negociações? Tá. Quem está falando? Você me perguntou? Eduardo. Eduardo, conforme eu comentei sobre a infraestrutura de backbone bem estruturada, a, a nossa plataforma de software, está com eco, né? Fechar aí. A nossa plataforma de software da telefonia fixa, que é um dos principais negócios da Oi. Hoje a Oi tem grandes contratos, principalmente com os tridígitos, polícia, SAMU. Então, os tridígitos, que a Oi praticamente domina aqui no Nordeste, foi decretado falência. Então, os estados têm que buscar estados e cidades, as grandes cidades têm o tridígito,
deve buscar com urgência a substituição. A Brisanet já tem a mesma plataforma. A nossa plataforma de telefonia é da Trópica. A Trópica é uma empresa do CPQD. Inclusive, agora juntou. A Trópica era uma investida do CPQD e agora foi incorporada. Então, essa plataforma da Trópica é uma plataforma muito madura. Inclusive, nós temos ela desde 2012. É a mesma plataforma da Oi, uma plataforma muito madura, e temos aí uma facilidade maior de fazer um processo de migração. Então, a Brisanet está pronta para fazer uma migração de tridiste em meses aqui no Nordeste. Nós estamos trabalhando para isso. Não vou falar aqui que mercado nós vamos conseguir, que percentual, mas temos aí uma oportunidade por tecnologia superior, rede de transporte superior e uma empresa local, regional, com muito conhecimento técnico. Então, a Oi é uma oportunidade, não só do tridiste, mas há muitas empresas que ainda têm seus telefones, suas E1, que na verdade tem que entrar no processo de migração. E nós estamos preparados para isso. Então, nosso time interno já está acompanhando todo esse processo. Não de agora. A Brisanet está se preparando para isso há alguns anos. A gente já tinha essa visão que esse momento poderia chegar. Então, a Brisanet já tinha aí um entendimento que praticamente seria impossível pela falta de investimento nesse segmento de telefonia ou da própria companhia nos últimos anos, da companhia Oi, a falta de investimento ia chegar praticamente a gente chamar um colapso de tecnologia. Então, ou ela investia, ou ela teria que investir em tecnologia, mas não estava investindo, e quem não investe chega a um ponto que colapsa. E a Brisanet já vem nesse acompanhamento há muito tempo. Agora, o João Saldanha. João, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Ok. Bom dia, Luciana, Roberto, Romário. É bom falar com vocês. Roberto, eu queria voltar na questão oportunidade, né, de quem que vai aí abraçar, né, o market share que a Oi ainda tem, né? Você nos falou agora com relação à oportunidade na telefonia, né, os três dígitos e outros serviços de telefonia. Mas chamou a atenção também na apresentação, eu acho que é página 3. A Oi ainda é o terceiro player em acesso banda larga, né? Próximo aí de 500 mil assinantes, se eu não estou enganado, né? Quer dizer, mais ou menos um terço do tamanho da Brisanet, né? É, a oportunidade de pegar a participação de mercado da Oi em banda larga é diferente da oportunidade de telefonia que tu recém nos falou aí a respeito? Bom, a Oi hoje, a banda larga pertence à NIL, né? Pertence à empresa Vital, à NIL. Mas ela teve um decréscimo aí no último trimestre de 50 mil assinantes. Nós, na cidade que a Brisanet está presente, você ainda está muito forte em cidades, por exemplo, como São Luís, que a Brisanet não está ainda, não está presente em São Luís com banda larga fixa. Em Salvador, não estamos presentes com banda larga fixa. Mas nas demais capitais, a Brisanet lidera todas. As demais capitais, a Brisanet lidera. Cidades grandes, como Juazeiro, Sobral, a Brisanet lidera. E estamos trabalhando, ou seja, cada dia a Brisanet tem sobressaído na ponta em relação à competição, não só com a Oi, mas também com as demais competidoras grandes. Então, Tá. estamos trabalhando sim, João, mas o mercado tá todo, muitas empresas também, a gente sabe, está de olho nessa oportunidade. Tem várias empresas também buscando tridígito ou corporativo. Existe o cliente corporativo
expressivo aqui no Nordeste. Mas essa, a banda larga está bem pulverizada, mas ela está, se você olhar nos últimos meses, ou nos últimos trimestres, está sempre em queda. Nos últimos trimestres está sempre em queda. Essa base era muito maior. Essa base era muito maior e está acontecendo aí processo de migração. Então, uma parte do crescimento da Brisanet, você vê que as demais, a partir da sexta colocada, não está crescendo. A quinta colocada perdeu base, e a Oi perdeu base. E a Brisanet ganhou base. Tá, perfeito. Então, eu não me lembrava, mas então, os clientes de banda larga da Oi, na realidade, não estão no processo de falência, eles estão com a Nilco, que, enfim, é outra companhia, né? Correto? Sim, porque hoje é anunciado ainda como Oi. Mas a banda larga fixa em fibra ótica hoje pertence à Nil, tanto Tá, o perfeito. cliente quanto a rede. Primeiro a companhia, o grupo comprou a infra, comprou o acesso, a infraestrutura do FTTH, aí houve um segundo momento que comprou a base. Tá, A base é perfeito. B2C, tá? Porque a base B2B da Oi, ela está separada numa empresa. E é essa empresa que tem mais oportunidade, mas não o B2C. Oi A oportunidade Soluções. está no Oi, B2B. Oi Soluções é que está com esses contratos de governo, de prefeitura, com Tridistro e também de contrato de telefonia, todos os estados. Tem estado aí que tem 150 mil telefone fixo ainda, com contrato com a Oi. Então tem aí a Oi Soluções com a carteira muito grande, expressiva aqui no Nordeste. Tá, Praticamente a maior parte da telefonia dos estados, mesmo usando pouco, mas ainda tem que ter os telefones nas secretarias, os telefones fixos. Então, cada estado desse tem uns com 100 mil linhas, outros 50 mil linhas, outros 150 mil linhas. Na realidade, ainda tem no Nordeste 800 mil linhas telefônicas, 800 mil linhas fixa. Isso tanto B2C quanto B2B, envolvendo as E1, envolvendo as linhas físicas. Então, tem uma oportunidade grande que os estados, mesmo o telefone fixo não tendo um uso tão expressivo, mas precisa ter a telefonia fixa. Então, é uma oportunidade também da gente fazer acordo, contrato e trazer parte dessa telefonia fixa. Hoje a Brisnet tem 350 mil telefone fixo. Então, nós vamos buscar também no mercado corporativo privado, a migração das suas E1s e também a nível de governo. Então, nós estamos aqui nessa busca para trazer parte desse mercado. tá, perfeito. Um segundo ponto, Roberto, acho que na resposta anterior ao Rodrigo, tinha falado com a estrutura da Brisanet. Hoje ela comporta 3 a 4 vezes, né? O que hoje trafega e que hoje é monetizado pela Brisanet, né? Chama atenção que vocês têm um conjunto de data centers muito grande dentro da estrutura, né? Ligado ao backbone. E data center hoje é um dos grandes atrativos aí para investimento em toda essa onda né, de inteligência artificial lá fora, né? Essa estrutura de data centers da Brisanet, ela poderia servir também a clientes externos à telefonia? É uma oportunidade de monetização para a companhia? Tá, o data center, nós temos 288 mini data center. O que é o data center Edge? O mercado falando de data center Edge, que é um local, um endereço onde chega vários cabos interligando estados e cidades, ou seja, um entroncamento de cabo, e exatamente para ter a extrema redundância. E nós temos ali um espaço que pode ser armazenado de 10 ou dezenas de racks. Existe um movimento muito grande dos data centers nas capitais, que sim vai existir. Na nossa visão, pode até ocorrer um exagero, ou seja, há uma necessidade de ampliar sim, mas o mercado não sabe quantas vezes. Se tem que ampliar 5 vezes, 10 vezes ou 20 vezes. Tem cidade como Fortaleza que está se ampliando, na verdade, até centenas de vezes. Então, a gente tem uma certa... A Brisanet mesmo não vai investir em data center em capitais. Agora, nós temos uma oportunidade muito grande que é os mini data center, ou data center edge.
que hoje, João, o que eu acredito que quem mora em Serra Talhada, Pernambuco, lá no interior de Pernambuco, daqui a 5, 6 anos, o que ele precisa de processamento, se ele vai fazer ali uma experiência com IA, que naquele momento tem que subir lá uma centena de processador para resolver o problema dele, esse processador tem que estar lá em Serra Talhada. Não precisa estar lá em Fortaleza ou em outra capital. A experiência com baixa latência tem que estar os mini data centers lá em Serra Talhada. Então, o que uma pessoa precisa em qualquer lugar tem que ser resolvido em 100 km no máximo de distância. 100 km em fibra é 1 milissegundo. Então, no nosso entendimento no futuro, vai começar assim, os mini data centers com um raio de 100 km, e onde a cidade você coloca, Serra Talhada, se você colocar no raio de 100 km, vai ter uns 400 mil habitantes, e uma sala com 20 racks vai processar tudo que aquela população de 400 mil habitantes no raio de 100 km precisa. Isso daqui a 4 anos, 5 anos, 7 anos. Ou seja, essa quantidade de rack é o suficiente. Com a geração de energia que pode ser feita localmente. Então, não vai precisar dessas refrigerações especiais, geração de energia concentrada. Então, é a pulverização do processamento. Quem viajar no tempo daqui a 10, 15 anos vai encontrar realmente uma população onde tudo que se precisa está no raio de 100 km, dentro de 1 milissegundo, tanto para respostas rápidas ou para um processamento que não precisa de resposta rápida. No momento que você vai consultar um IA, pode demorar alguns segundos para te dar o resultado, mas vai ser mais barato um data center bem pequeno, não precisa ter 3, porque o processamento, para você ativar um recurso de IA que vai exigir centenas de processadores, não precisa ser um data center Tier 3. Basta um data center, como um data center Edge, como a gente tem hoje, que processa tudo o que a pessoa precisa, e depois aquele resultado que é o resultado do processamento grande, mas a guardar esse conteúdo, ele pode armazenar em vários lugares, inclusive naquele data center Edge e em qualquer data center Tier 3, que vai só guardar ali o conteúdo dele. Então, a gente acredita muito na computação distribuída, pulverizada, mas vai ter sim os data centers das grandes capitais, mas no nosso entendimento pode ter aí um exagero, uma onda de investimento que não vai precisar. Vou dar exemplo desse cabo submarino. Quem colocou cabo submarino na Praia do Futuro tem 17 cabos submarinos, mas quem colocou cabo nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é meio difícil de rentabilizar. Porque há 10 anos atrás, quem estava fazendo um plano de negócio para puxar mais um cabo submarino em Fortaleza, o mega na Praia do Futuro estava lá 15, 20 reais. Hoje está 50 centavos, ou seja, 25, 30 vezes. 25, 30, 35 vezes abaixo do preço, mais barato. Ou seja, ninguém, eu duvido que alguém tenha, no plano de negócio, tenha considerado que em 2025 o mega, isso há 10, 12 anos atrás, estaria 50 centavos. Então, a mesma coisa pode ser, se tiver um exagero de data center, e no caso do cabo submarino, é tendência tecnológica, ou seja, o dado não vai ter que buscar tudo nos Estados Unidos. As plataformas de streaming, uma vez que uma plataforma lança um novo seriado, para o Brasil só vem um arquivo do seriado. Esse streaming vai ser alojado na CDN. Na BrisaNet nós temos mais de 15 endereços com servidor do Google, Facebook, Netflix, Globoplay, onde tudo já está lá. Ali a 1 milissegundo do cliente. E quando é lançado um novo seriado, esse conteúdo é armazenado nesses mini data centers. Então, nós já estamos dando a experiência da computação de borda, ou seja, do computador data center Edge, que é no streaming. Então, essa mesma experiência do streaming, se lá em Petrolina ou qualquer cidade do interior, já tem os servidores dessas plataformas, das grandes plataformas, já estão lá fazendo o serviço de streaming com baixa latência, dando uma grande experiência, o processamento de IA vai ser o mesmo. Hoje, na realidade, já existem pequenas caixas do tamanho de uma caixa que você pode colocar até numa torre, que quem vai fazer uso de IA
esporádico, assim, que precisa só naquele momento, vai acionar, no futuro próximo, vai acionar esses processadores ali na própria torre. Não estou nem falando mais de cada 100 quilômetros, pode estar pequenos equipamentos em cada torre. Hoje você pode ter uma caixa bem pequena, quando eu falar uma caixa bem pequena, uma caixa de um volume de 1 litro, 2 litros, que pode estar fazendo, processando IA de câmeras, né? O processamento de imagens com IA, localmente, e não vai para longe. Tudo, por isso que a tendência é que os processamentos vai ser local, não vai ser à distância, porque é mais barato pulverizar. Questão de energia, espaço mais barato, então essa é a nossa visão. A monetização disso se dá, então, no segmento B2B, correto? Nós não estamos explorando hoje nossos data center edge. Nós estamos fazendo uso. É porque a BrisNet precisava ter uma rede robusta, enquanto uma companhia faz o chamado POP, que é um espaço bem simples para colocar um equipamento de telecom, a BrisNet comprou um terreno, não é alugado. Nós temos esses 288 mil data centers, é terreno da BrisNet, não é alugado, porque nós enxergamos muito risco concentrar os cabos que vêm de diferentes cidades ou estado no endereço e depois alguém pedir aquele endereço. Então ele é comprado terreno, os cabos chegam ali e é onde fica nossos equipamentos de DWDM, equipamento de rede IP, está tudo com segurança, monitorado, 24 horas, com biometria, controle de acesso de quem chega no espaço desse. Então, nós fizemos para ter uma rede BrisNet, para dar aquela diferença de uma pessoa. BrisNet tem 180 mil clientes e o segundo operador tem 80. O que é isso? Por que disso? Isso é qualidade de rede, é infra, é backbone estruturado, é qualidade fim a fim. Não é só o atendimento na ponta do cliente. O meio, que é os backbone, tem que ter essa... Quando a BrisNet foi construída, não olhou de lado como os outros construíam. Nós fomos construir da melhor forma, como se deve construir uma rede perfeita. Nós fizemos, inclusive no 5G. Não olhamos de lado como é que era construída a rede 5G. Nós fomos construir o que os engenheiros que conhecem nossa rede estão chamando de rede utópica. Nós fizemos uma rede sem olhar de lado e fizemos a melhor rede. Então, nós vamos explorar no futuro, sim. Nós vamos explorar as pequenas empresas que estão em volta, seus computadores não precisam mais estar com servidor dentro das empresas, então, serviço em nuvem de cibersegurança vai ser nesses endereços que nós vamos explorar no futuro. Tá ótimo. Pô, uma última pergunta, aí vamos trocar para a área de telefonia móvel, né, o 5G. Está chamando a atenção essa aceleração, né, do esforço comercial, né, como está sendo crescente aí, né, como mês a mês vocês estão conseguindo ampliar o número de novos clientes, né? E o que a novidade, né, ou o diferencial desse terceiro trimestre trouxe para a gente foi que, pô, vocês estão monetizando bem esse novo cliente, quer dizer, a receita média por cliente do móvel nesse trimestre foi superior a R$ 26, quer dizer, dá a entender que vocês não estão precisando oferecer muito plano de graça nos primeiros meses, né, esse tipo de esforço, né? Vocês já tinham mencionado em calls passados que o esforço comercial ainda não estava, né, com a estrutura que vocês desejavam, né? Agora a gente está vendo essa aceleração, quer dizer, você já está com uma estrutura comercial como a companhia deseja, né? O que a gente pode esperar aí olhando esses próximos 2 trimestres, assim, é uma aceleração desse esforço comercial como a gente viu nos últimos meses? Ô, João, quando a BrisNet chega no degrau, a gente quer ir para o próximo. Então, nós nunca vamos chegar no tá bom. Então, nós vamos estar sempre acelerando. Esse crescimento, na nossa visão, era esperado. Na realidade, internamente aqui, nosso número já era para ser maior. Ao mesmo tempo, a gente reconhece o desafio, mas pela quantidade, o tamanho da rede foi construída, quase 15 milhões de habitantes, e o diferencial de rede da BrisNet 5G versus dessas 300 cidades que nós estamos presentes, só tem umas 15 ou 20 cidades que as companhias têm 5G.
A BrisaNet tem 5G em 300 cidades. Então, o diferencial competitivo é muito grande. E é razoável supor, então, Roberto, que a gente vai ver uma aceleração aí da conquista de novos clientes nos próximos trimestres? Cada trimestre, a BrisaNet vai positivar esses números. Cada trimestre vamos positivar. A gente não está abrindo os números, colocando aí qual vai ser a base de cliente do próximo ano, não. Mas cada trimestre nós vamos positivar. Tá ótimo. Muito obrigado aí, parabéns pelos resultados. Obrigado. Lazarete, acho que você vai ser o último. Eu tenho várias pessoas aqui, mas, gente, eu sei que a culpa do atraso não foi nem nossa, nem de vocês, mas eu vou pegar a última agora, tá? Do Lazarete. E aí eu peço que as outras pessoas, se puderem, eu vou procurar responder alguma coisa depois, mas se puderem mandar no Fale com RI. Então, Lazarete, por favor. Oi, Luciana, obrigado. Bom dia, pessoal. Eu tinha uma pergunta do Data Center, acho que o Saldanha já fez, mas eu tinha outra sobre o FWA, né? Acho que teve uma pausa, mas enfim, uma desaceleração aí nesse segmento. Eu sei que vocês estavam testando ainda, né? Ainda estão testando, acho que são um dos primeiros aí, se não o primeiro do Brasil a fazer isso. Mas enfim, eu queria entender como é que está essa questão do FWA para frente, né? Se vocês pretendem voltar a acelerar, como é que está a estratégia de vocês nessa parte. Tá. Obrigado. Ô, Lazarete, sim, a BrisaNet precisava criar uma massa crítica de base para fazer a finalização dos ajustes de plataforma. Para você entrar com FWA, tem que ter muito controle, até porque é um produto móvel, você tem que ter um controle maior, é um produto caro e móvel, então você tem que ter mais controle ainda. Então, nós primeiro, a BrisaNet fez uma corrida para ter uma base, hoje nós temos uma base maior do que qualquer operadora no FWA, colocamos aí deu uma estacionada para ajustar, fazer os ajustes finos de plataforma, continua sendo de plataforma, e a partir do próximo ano a gente volta a acelerar. Ou seja, a partir do próximo ano a gente volta a acelerar. A FWA está como um produto da BrisaNet de grande potencial. Nós vamos, inclusive no Centro-Oeste, nós não vamos fazer rede FTTH. No Centro-Oeste vai ser FWA e móvel. E quando a gente for entrar no Centro-Oeste, habilitando o cliente no meio do ano, né? Vamos começar a construir no início do ano, no meio do ano a gente está habilitando o cliente e já com tudo ajustado. Obviamente, já aqui no Nordeste já passou por um processo, o start de acelerar no Nordeste vai ser um pouquinho antes. Então, nós vamos aí entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, a gente deve voltar a ter um crescimento expressivo de FWA. E aí, respondido isso, eu sei que nós atrasamos, ainda tem muitas perguntas, se o mercado tem mais dúvidas sobre, a gente pode ver no futuro, ainda esse ano, a gente combinar com o mercado para a gente abrir um espaço aí São depois dúvidas para mais perguntas. pontuais. Roberto, tem uma aqui que fala da questão da competição da internet via satélite. Como essa é uma pergunta recorrente aqui, se você Passo rápido, eu passo passa rápido. rapidinho essa e a Tá. gente conclui. Tá. Bom, via satélite, sempre vai ter o mercado gigante do satélite. Sempre tenho comentado aqui que vai ser uma das maiores operadoras do mundo, porque eu tenho mercado de todos os oceanos com milhões de barcos e ilhas, e a oportunidade também daquele cliente que está na área rural, que tem um poder aquisitivo maior. E a área rural não tem uma infraestrutura equivalente da cidade. Mas não vai competir na cidade. O satélite não vai competir na cidade. Hoje, a pequena cidade, você tem 500 mega de banda larga, ilimitado, que varia na verdade, aqui no Brasil, de $8 a $17. Tá? De 8 a 18, na realidade. Você tem provedor praticando aí de $8, até operadora grande praticando aí $8, 8, $9, em banda larga fixa, 500 mega, e a BrisaNet, no caso, está em torno de 17, $18. Então, a cidade não vai ter uma pressão, as zonas rurais, classe mais baixa, não vai, o Starlink nunca vai chegar a esse preço de entre
12, 15, 16 dólares. Então, a gente entende que ele vai ser mais expressivo no B2B, é, no B2B como redundância, em cidade pequena, e em áreas rurais que tem um poder aquisitivo maior de comprar Starlink. Mas é uma tecnologia que, independente do número de satélites, que chega a 40 mil satélites, que é o projeto do Elon Musk, vai estar sempre limitado porque um satélite é uma antena, é uma torre. O satélite é uma torre. Então, não dá para apontar 10 mil clientes para uma torre. 10 mil clientes para uma torre, o rádio não vai conseguir fazer um gerenciamento de 10 mil dispositivos, inclusive cada um com sinais, outro mais forte, outro mais fraco, e esse satélite tem desempenho. Então, existe limitação física. Então, é uma tecnologia que vem ajudar, inclusive para a Brisnet pode até ajudar a complementar em algumas áreas rurais, a Brisnet pode ter esse produto até com redundância. Gente, obrigada. Obrigada pela paciência aí de vocês. A gente continua aqui à disposição. Tinha um investidor aqui pedindo também para a gente falar do que num horizonte de 5 anos seria razoável, Roberto, sem falar de números, só falando de coisas, mas isso vai ficar para outro momento. A gente já passou bem aqui. Se você quiser dar uma pincelada, Roberto, na sua despedida, e é só dizer que todo mundo que eu continuo aqui à disposição, através dos meus contatos e do Fale com RI. Obrigada a todos. Roberto, para sua pergunta. Como nós passamos bastante, Luciana, eu só agradecer aí e que o pessoal entenda esse início da primeira meia hora, que foi turbulenta. Eu até comecei a fazer a apresentação e do outro lado tinha pouca gente, o pessoal estava em outra sala, abortamos, começamos novamente. Então, a gente agradece a compreensão e vamos estar aqui sempre disponível para pergunta mais aprofundada. E falando rápido, que não consigo não responder, nos próximos 5 anos, a Brisnet hoje já é líder no Nordeste de banda larga disparado, com 1.550.000, e o segundo concorrente tem aí em torno de 450. E no móvel, nos próximos 5, 6 anos, a Brisnet vai ser uma empresa muito expressiva no móvel, aqui no Nordeste e no Centro-Oeste, só deslocado sempre, deslocado uns 2 anos. O que acontece no Nordeste, no Centro-Oeste, deslocado uns 2 anos para acontecer de forma similar. Então, gente, muito obrigado aí pelo tempo de todos. Até mais.